Seu lugar de fala. Oi, gente. Esse aqui é mais um episódio de Revolta Climática, um podcast sobre mudanças climáticas e tudo que envolve as atuais lutas socioambientais do nosso território. Esse podcast é produzido em parceria com a Rádio Madalena, uma rádio comunitária criada em 2013. Hoje, falaremos sobre um projeto de instalação de uma termoelétrica na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba paulista. Eu sou Mar Revolta, uma travesti não binária, educadora climática, militante ecossocialista pelo Subverta e idealizadora desse podcast. E hoje eu tô aqui com Mari Sanifuji, articuladora da Frente Ambientalista do Vale do Paraíba, a FAMVAP, que vai nos contar um pouco mais sobre os problemas energéticos do país pra gente dar início a essa conversa. Mari, quer se apresentar melhor? Primeiramente, muito obrigada, Mar, pelo convite para participar do podcast. Fico muito feliz de ter esse espaço aqui para falar um pouco sobre as nossas lutas territoriais aqui no Vale do Paraíba. Mas antes de tudo, vou começar me apresentando, Então, meu nome é Mariane Sanifuji, eu sou publicitária de formação e sou militante ecossocialista pelo Subverta e militante socioambiental pela Frente Ambientalista do Vale do Paraíba paulista. E a gente está aqui nessa conversa hoje, para comentar sobre um projeto de termoelétrica que surgiu na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba, que não é só um problema territorial, municipal, estadual, mas é um problema nacional. Então, só para contextualizar, hoje em dia o Brasil ele passa sim por um problema energético, Então, mais de 60% da energia gerada no nosso país é via hidrelétricas. Mas o desmatamento das florestas do Brasil, assim como as mudanças climáticas ocasionadas pela emissão de gases poluentes, influenciam diretamente no nosso sistema de chuvas. E quando a gente passa por um período de seca que está sendo cada vez mais frequente justamente por esse desmatamento desenfreado e pelas mudanças climáticas, as reservas das hidrelétricas brasileiras acabam ficando abaixo do nível necessário para gerar a energia necessária para o nosso país, causando aí a crise energética, que é quando a gente não produz toda a energia necessária para atender toda a demanda energética do país, Então, atualmente, as concessionárias de energia, elas acabam comprando energia térmica, que por se tratar de uma fonte de energia suja e não renovável, além de ser poluente, é muito mais cara do que a energia hidrelétrica, que é limpa e renovável. Então, o problema energético existe, sim, e ele deve ser resolvido para atender toda a demanda energética do Brasil, Mas tem que ser resolvido para além dos momentos de emergência. Então, existe atualmente um mercado de exploração e venda do gás natural e um mercado de venda de energia térmica que lucra muito com isso e que quer que o Brasil continue passando por crises hídricas e deixando de ter um real plano energético para o país para que a gente, que é consumidor, continue pagando mais caro por essa energia através da nossa conta de luz, enquanto a gente sustenta o lucro dessas empresas. Então, é preciso pensar primeiro em um plano energético, ao invés de ficar construindo termoelétrica para apagar os incêndios energéticos do nosso país. Um exemplo muito claro da atuação dessas empresas que lucram com a geração de energia térmica é o projeto de lei 11.247 de 2018, que foi aprovado no final do ano de 2023 na Câmara de Deputados Federal. Esse projeto ele regulamenta o mercado eólico offshore. O problema nem é o projeto de lei em questão, mas um jabuti, que é uma emenda parlamentar inserida dentro do projeto de lei que não tem a ver com esse projeto de lei, que prevê a isenção do custo da construção de gasodutos e do transporte do gás natural pelos donos dessas termoelétricas. Então, se o dono da termoelétrica não paga pelo custo da construção do gasoduto que vai transportar o gás natural até a termoelétrica e não paga pelo transporte desse gás natural, quem vai pagar é a gente. E estima-se que vai ter um impacto de aproximadamente 28 bilhões de reais na conta dos brasileiros para construir esses gasodutos e para transportar esse gás natural. Então, existe um lobby ali de petróleo e gás no Brasil muito forte, querendo lucrar bastante para a construção das termoelétricas e para a geração de energia térmica no país. E aí fica essa questão, Mar? Será que as termoelétricas são realmente uma solução para o problema energético do Brasil? Antes da gente continuar essa conversa, Mari, queria só dizer que eu achei muito bom que você trouxe essa questão do projeto de lei das eólicas offshore, do pacote verde, porque esse foi justamente o tema do segundo episódio desse podcast, que eu gravei com o Bruno Araújo. Então, para quem tiver interesse em se inteirar melhor sobre esse projeto e sobre os outros 5 projetos de lei do pacote verde também, fica aí essa dica de vocês conferirem o episódio 2 de Revolta Climática.
Bom, mas vamos lá. Acho que pra gente entender se essa termoelétrica é de fato a solução pro problema energético do Brasil, a gente precisa entender antes o que é uma termoelétrica. E uma termoelétrica nada mais é do que uma usina de energia que funciona a partir da queima de algum combustível fóssil. Que pode ser, por exemplo, carvão ou gás metano. Que eles chamam de gás natural porque aparentemente quando você coloca natural no nome, tudo fica mais palatável, né? Bom, a queima desses combustíveis fósseis produz calor, e esse calor aquece uma caldeira de água, transformando essa água líquida em vapor, e esse vapor é que move as turbinas que, enfim, produzem a energia elétrica. O problema é que existem várias contradições em relação às termoelétricas, principalmente se a gente pensa no cenário do Brasil. Primeiro que eles dizem que as termoelétricas geram um volume muito maior de energia do que as usinas solares e eólicas e que elas seriam a solução para os casos, para os cenários de urgência do país. O problema é que a gente só tem cenários de urgência no país porque a gente está passando por um cenário de emergência climática, de crise hídrica e porque a gente não tem um plano energético no país. O ponto é, essa energia vinda das termoelétricas é mais cara e vai aumentar o valor das contas de luz. Quando a gente vê as bandeiras vermelhas na nossa conta de luz, é justamente quando a energia das termoelétricas que já existem no país está sendo necessária. Além de tudo isso, as termoelétricas também geram uma grande emissão de poluentes. No caso da termoelétrica que eles estão tentando instalar em Caçapava, o combustível fóssil utilizado seria o gás metano, que eles dizem ser muito mais limpo do que o carvão, mas essa usina emitiria óxidos de carbono equivalente a uma frota de 640 mil carros. Isso tudo fica muito pior quando a gente pensa na geografia do lugar, que é um vale, então toda essa poluição ficaria presa ali. E, obviamente, toda essa emissão de gases de efeito estufa geraria ainda mais secas, ainda mais crises hídricas, ainda mais mudanças climáticas. Ou seja, construir termoelétricas não apaga incêndios, gera ainda mais incêndios. Mari, quer contar um pouco melhor pra gente sobre esse projeto da instalação da termoelétrica em Caçapava em específico? Outro ponto importante, Mar, que eu acho que a gente precisa trazer aqui para essa conversa, é que, de acordo com a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, a Abrace, o brasileiro já paga a conta de luz mais pesada do mundo. Então, eles fizeram um ranking mundial que avalia o impacto das contas de energia no orçamento dos consumidores, calculando as tarifas residenciais de 2022 com base nos dados da Agência Internacional de Energia e o PIB per capita calculado pelo FMI do mesmo ano. E esse cálculo trouxe que a conta de energia do brasileiro compromete, em média, 4,54% da sua renda anual. Então, é o maior comprometimento de renda anual do mundo. Então, a nossa conta de luz ela já é super cara. Então, se a gente optar por matrizes energéticas que são mais caras ainda, esse cenário vai ficar cada vez pior. Cada vez mais famílias não vão conseguir pagar a sua conta de luz, né? Então, acho que essa questão econômica ela é muito importante, né? Quando a gente fala de projetos de termoelétrica. Mas, falando do projeto de Caçapava, vai ser instalado no Vale do Paraíba, uma região no interior de São Paulo que fica situado numa região muito visada industrialmente, porque está às margens da rodovia Dutra, que liga as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Acontece que o Vale do Paraíba ele é geomorfologicamente um vale, né? Então está situado entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, como você mesma falou, e por isso a gente não tem aqui grandes ventos que fazem a dispersão dos gases poluentes, assim como em outros lugares do estado ou do país. Então os gases poluentes acabam ficando presos aqui no vale, tornando o processo de emissão de gases poluentes ainda mais grave do que em outros lugares. Mas é exatamente por esse potencial industrial e pela proximidade das nossas cidades do Vale do Paraíba com o litoral norte, onde temos cidades que estão a apenas 1 hora de distância, né, como Caraguatatuba, Ubatuba, que aqui se tornou um local atrativo para a construção de termoelétricas, como no caso da termoelétrica de Caçapava. Mas é importante também informar que o projeto de termoelétrica de Caçapava não é o primeiro a aparecer no Vale do Paraíba. Ele já apareceu mais de uma vez, por exemplo, em São José dos Campos, que é uma cidade vizinha, já apareceu em Canas e em outras cidades aqui da região. Felizmente, nenhum projeto de termoelétrica foi instalado nesses lugares. As lutas socioambientais e territoriais conseguiram barrar todos esses projetos.
No momento, existe um projeto termoelétrico em Caçapava, que infelizmente é o maior de todos os projetos que já existiram na nossa região. E por se tratar de uma termoelétrica a gás natural, esse projeto prevê que o gás vai chegar através de cidades como Caraguatatuba, subir a Serra do Mar e chegar nas cidades do Vale. E por esse ser o projeto que pode ser a maior termoelétrica do Brasil, com uma potência de 1.700 megawatts, é um projeto que passa por licenciamento ambiental federal. Então, quem legisla sobre esse projeto é a União, não é o governo do estado e muito menos o município. É por isso que é importante ressaltar também que a construção de uma termoelétrica, como a termoelétrica de Caçapava, vai trazer impactos negativos para a qualidade do ar de Caçapava e de todas as cidades que se encontram a pelo menos um raio de 300 quilômetros de distância de Caçapava. Então pode impactar até mesmo cidades como São Paulo capital e cidades que ficam na Serra da Mantiqueira, que são os potenciais turísticos aqui da nossa região, como por exemplo Santo Antônio do Pinhal. Então os prejuízos eles não vão ser só locais. Além disso, essa termoelétrica vai precisar usar água de bacias hidrográficas da região para o resfriamento das turbinas. Então, vão ser águas de rios que abastecem atualmente a população de diferentes cidades do Vale do Paraíba e, inclusive, abastece o sistema Cantareira da capital de São Paulo em momentos de crise hídrica. Por isso, a gente trata esse projeto como uma questão maior e nacional, e não somente local e territorial. Além disso, também é legal tratar aqui, né, Mar, que existe uma propaganda, né, a favor da instalação desse projeto de termoelétrica de Caçapava, que acaba criando algumas desinformações para a população. Uma dessas desinformações é de que essa termoelétrica vai gerar energia suficiente para desenvolver industrialmente e tecnologicamente o Vale do Paraíba, o que também não é verdade. Porque a energia gerada pelo projeto de termoelétrica de Caçapava vai ser ligada ao Sistema Interligado Nacional. Então, essa energia vai ser distribuída para todo o país. Caçapava e Vale do Paraíba vão ficar só com os prejuízos mesmo. Uma outra coisa que eles adoram falar é que a construção dessa termoelétrica é parte da transição energética do país, né, Mari? O que não faz sentido nenhum. Para quem nunca ouviu esse termo, a gente chama de transição energética o processo de reposição da energia obtida através de fontes fósseis, ou seja, que emitem gases de efeito estufa, como termoelétricas, por energia obtida através de fontes renováveis, como eólica, solar e hidrelétrica. Transição energética é um processo pelo qual o mundo todo deve passar para mitigar os efeitos das mudanças climáticas se a gente quiser ter chance de chegar ao século 22. Mas essa galera tenta argumentar que, como essa termoelétrica não seria movida a carvão, mas sim a gás metano, que ela faria parte da transição energética brasileira, o que é completamente falso. Primeiro, que ela ainda vai continuar emitindo, e muito, gases de efeito estufa. Segundo, que, para ser transição energética, essa energia deveria estar repondo, ou seja, tomando o lugar de uma energia que antes era obtida através de fontes fósseis, o que não está acontecendo. A energia produzida por essa termoelétrica apenas se somaria à disponibilidade total de energia do país. Por isso, tome muito cuidado quando você ouvir de empresas que a energia utilizada é verde ou limpa, porque, infelizmente, no cenário internacional, ainda não temos exemplos reais e concretos de transição energética justa. Globalmente, apesar da disponibilidade de energia eólica ter aumentado 19 vezes e de energia solar ter aumentado 34 vezes nos últimos 10 anos, ainda assim, as emissões de gases de efeito estufa também aumentaram. Isso porque essa energia obtida através de fontes renováveis não está tomando o lugar de energias de fontes fósseis. Ela só está se somando à disponibilidade total de energia. E aqui é importante a gente lembrar que o capitalismo é um sistema de acumulação infinita de capital. Então, se tem mais energia disponível, não importa muito de onde ela está vindo. O capital vai utilizar essa energia para se transformar em ainda mais capital. Porque o que eles estão preocupados é com isso, lucrar em cima da exploração da natureza e da classe trabalhadora. Ou seja, mesmo as energias renováveis, nesse sistema, são apenas uma diversificação da indústria, apenas um outro jeito de lucrar. E para piorar, a disponibilidade de energia obtidas por fontes fósseis, ao invés de diminuir, também está aumentando. Justamente por projetos como esse da termoelétrica de Caçapava. Então, Mari, como que a gente se organiza para lutar contra isso? O que a gente faz?
Então, por se tratar de um projeto a nível federal, é realmente muito complicado, né? A gente desenhar o que a gente faz para barrar um projeto termoelétrico como esse. Mas o que a gente fez até então? A gente começou a se organizar através de uma frente ambientalista, chamada Frente Ambientalista do Vale do Paraíba Paulista, que acaba organizando alguns ambientalistas de cidades do Vale do Paraíba Paulista. Então, pessoas de São José dos Campos, pessoas de Caçapava, Taubaté, Jacareí e outras cidades ao redor. E são pessoas que já têm históricos de luta nessas diferentes cidades, inclusive históricos de luta nas lutas dos outros projetos de termoelétrica, o que é bastante interessante. A gente acabou se organizando através de alguns grupos de trabalho. Então, a gente tem um grupo de trabalho jurídico, por exemplo, temos um grupo de trabalho político, um grupo de trabalho de comunicação, um grupo de trabalho técnico. Por se tratar de um projeto muito grande, tem muita gente interessada em se mobilizar contra esse projeto, porque realmente é uma questão que pode trazer muitos impactos negativos para a nossa região. Então, no GT jurídico, por exemplo, a gente tem cidadãos que são juristas, né? E temos pessoas ligadas a mandatos de vereança, mandatos de deputado estadual, deputado federal que nos ajudam. Temos também o Instituto Internacional Araiara, que também está ajudando a gente nessa questão jurídica. Nas questões políticas, a gente tem, né, alguns mandatos, como o mandato do deputado federal Ivan Valente, como o mandato de deputado estadual da bancada feminista e o mandato da Marina Elô como deputado estadual também. E na vereança a gente tem a ajuda da vereadora Dandara Gissoni e de outros vereadores aqui da região. Na comunicação a gente tem uma página, né, no Instagram que a gente acaba fazendo bastante conteúdo para informar, conscientizar as pessoas e também mobilizar elas sobre as rodas de conversa que a gente promove, né, sobre as audiências públicas que também são promovidas, justamente para a gente levar o tema da termoelétrica de Caçapava para cada vez mais pessoas de todos os municípios do Vale do Paraíba Paulista, porque infelizmente esse projeto, ele, assim como muitos outros, chegou de forma nada transparente na nossa região, nada conscientizadora, nada informativa, bem por debaixo dos panos. Então, infelizmente, nesses momentos o papel informativo fica muito sob a nossa responsabilidade, né? Porque quem está querendo instalar essa termoelétrica realmente não quer informar, porque se informar vai fazer um trabalho contra a própria instalação da termoelétrica, né? E temos o GT técnico, que atualmente ele conta com a ajuda de alguns especialistas, por exemplo, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de especialistas do ITA, que é o Instituto Tecnológico Aeronáutico, de professores da FATEC, de universidades aqui da região. Então a gente está com um pessoal bem legal, assim, que está se mobilizando quanto a essa luta. E a partir dela a gente conseguiu já fazer rodas de conversa com a Sônia Guajajara, em Caçapava, rodas de conversa com esses especialistas e com pessoas que são agitadores sociais e mobilizadores aqui da região, quanto a várias lutas territoriais. E a gente conseguiu também ir para Brasília, né, para suscitar essa discussão por lá, aparecer nos veículos de mídia, porque a gente realmente precisa que a população saiba que esse projeto está acontecendo na cidade, né? Mas como você pode ver, né, para a gente fazer tudo isso, a gente precisou ali da ajuda de mandatos, né, de apoio da política institucional, precisou de pessoas especializadas em questões jurídicas, de ONGs. Então, realmente, engajar nas lutas socioambientais não é tão fácil quanto pode parecer, né? A gente precisa de pessoas que, às vezes, têm determinadas especialidades em questões técnicas, a gente precisa ter um entendimento das leis ambientais, né? Então, por exemplo, alguns projetos de termoelétrica podem ser aprovados por órgãos estaduais, por órgãos municipais. No nosso caso, é um órgão federal. Então, a gente tem que entender, nem que seja o mínimo, de como funcionam esses licenciamentos ambientais para entender com quem a gente precisa buscar informação, né? Em que pé está esse licenciamento ambiental, o que a gente pode fazer juridicamente, como a gente pode informar o processo de aprovação desse projeto para a população. E, para isso, a gente precisa também ter o acesso aos órgãos públicos. Então, por exemplo, esse projeto em questão da termoelétrica de Caçapava, ele está passando pelo IBAMA Federal e a gente precisa entender como questionar o IBAMA Federal, como acessar o projeto, né, de estudo de impacto ambiental dentro do site do IBAMA. Então, são várias questões que a gente vê que tem uma dificuldade muito grande para a gente que não tem alguma ligação técnica especificamente para conseguir entender como funciona esse licenciamento, o que precisa ser feito para esse projeto de termoelétrica ser licenciado ambientalmente para ser instalado.
Então, cada nova etapa da luta contra a termoelétrica de Caçapava é um novo aprendizado para a gente. É a gente entender como funciona, né, as leis ambientais no Brasil, como funcionam as questões jurídicas no Brasil e as questões políticas. Então, está sendo um enorme processo de aprendizado para a gente. E realmente demanda muita organização coletiva para que isso funcione, porque é muita coisa envolvida. É tudo feito realmente para a gente não ter uma agência nisso tudo, né? Gente, aqui é a Mar do Futuro. Eu estava editando esse episódio e ao chegar nessa parte da minha conversa com a Mari, eu senti a necessidade de fazer um adendo. De fato, ser socioambientalista no Brasil não é tarefa fácil. Não é à toa que o acesso aos órgãos públicos seja tão dificultado. Não é à toa que a linguagem jurídica seja tão inacessível. Afinal de contas, foi um sistema criado por eles e eles não querem qualquer um lidando com isso. E por eles, entendam aqui os homens brancos, cis, héteros, latifundiários e donos dos meios de produção. Não é à toa que é tão difícil entender as leis ambientais. Caso contrário, seria muito mais fácil demonstrar como eles estão infringindo essas leis. E isso tudo no âmbito jurídico, no âmbito da burocracia. Mas é importante lembrar que a luta socioambientalista no Brasil sempre teve também um caráter territorial. A cerca do latifúndio tem pernas e ela nunca para de andar. E com ela andam também as balas dos jagunços e das milícias. Todo ano, o Brasil ranqueia entre os 3 países que mais matam socioambientalistas no mundo. E eu faço questão aqui de reviver os nomes de Chico Mendes, Bruno, Dom e Nega Pataxó na representatividade de uma lista que nem deveria existir, mas que é grande demais. E é por isso que nossas lutas precisam ser cada vez mais coletivas. Eles não podem matar todos nós. E quando a luta é coletiva, coisas acontecem. De volta para a nossa conversa. Então, essa luta contra a termoelétrica de Caçapava, ela começou ali no segundo semestre, mais ou menos, de 2022. Então, já faz 1 ano e meio já que a gente tá falando sobre isso, né? E a gente conseguiu se organizar de lá para cá, de forma que agora, no final do ano passado, né? Ali na metade de dezembro, a empresa Natural Energia, que é responsável pelo projeto da termoelétrica de Caçapava, conseguiu organizar junto ao IBAMA a audiência pública de licenciamento ambiental do projeto. Só que essa audiência pública não seguiu todos os procedimentos necessários para uma convocação de audiência pública. Então, por exemplo, não disponibilizou o estudo de impacto ambiental no prazo certo para que a população possa avaliar e verificar quais são os impactos ambientais desse projeto. E também marcou de forma pouco transparente, justamente para que a população não participe da audiência pública. Então, não disponibilizou nos veículos de informação de Caçapava e do Vale do Paraíba que aconteceria essa audiência pública. A comunicação foi feita de forma muito sorrateira, justamente para dificultar a participação popular. Mas como a gente conseguiu amarrar bastante, né, essas pessoas do GT jurídico, do GT político, do GT de comunicação, a gente já tinha começado um burburinho já sobre esse projeto antes mesmo de ser marcada a audiência pública. A gente conseguiu mobilizar muitas pessoas para estarem presentes no dia em que seria realizada a audiência pública, que tinha sido marcada para o dia 31 de janeiro. Então a gente conseguiu fazer uma mobilização popular muito interessante, a gente conseguiu levar pessoas para frente do local onde aconteceria a audiência pública, debaixo de chuva por 3 horas, abrindo o microfone para todo mundo falar o que pensava sobre o projeto, com pessoas de diferentes espectros políticos, diferentes locais de origem, né, diferentes idades. Foi muito legal esse processo de perceber como a gente conseguiu mobilizar as pessoas e como elas estavam dispostas a se posicionar contra esse projeto na frente da empresa, na frente do IBAMA, né? E também foi interessante perceber que a organização política e a organização jurídica nos permitiu com que a gente falasse para o Ministério Público Federal que essa empresa não estava seguindo todos os procedimentos necessários para garantir a participação popular
na instalação desse projeto de termoelétrica na cidade. Então, o Ministério Público Federal decidiu que não estava sendo justo a realização da audiência pública naquela data. Então, o Ministério Público Federal suspendeu a audiência pública e, além de suspender a audiência pública, suspendeu também o licenciamento ambiental do projeto. Então, até o momento, a gente pode considerar que a gente teve uma vitória, que todo esse 1 ano e meio de organização, construção de aprendizado, nos trouxe até a vitória da suspensão do licenciamento ambiental do projeto. Então, até o momento, o projeto da termoelétrica de Caçapava está pausado, mas não quer dizer que acabou, porque a gente sabe que as questões jurídicas e políticas, elas envolvem muito dinheiro. E aí, quem tem dinheiro é quem decide quando essa luta vai acabar. Então, no momento, a gente está realmente continuando o nosso trabalho de comunicação, continuando o trabalho ali com os mandatos institucionais que estão nos apoiando. Inclusive, amanhã a gente tem uma conversa com o deputado federal Nilton Tato, da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara de Deputados Federal, para levar esse tema também para as instâncias federais, e os trâmites jurídicos continuam. Mas para que a gente consiga manter o fôlego dessa luta, que pode ser bastante longa e árdua, a gente não sabe, não tem como ter uma ideia de até quando ela vai, a gente precisa que as pessoas se juntem a nós, né? Nem que seja para produzir um texto, produzir um card, ou para trazer algum insight técnico, ou algum insight jurídico, ou participar de alguma mobilização, de alguma manifestação, ou para compartilhar, né, os nossos informes. Então, sempre é importante que mais e mais pessoas estejam, né, nessas mobilizações para que a gente consiga continuar essa luta que realmente vai ser bastante árdua. Então, fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa luta, procurar lá no Instagram Frente Ambientalista Vale SP, que é o nosso Instagram, onde a gente coloca grande parte das nossas comunicações. E se quiser fazer parte de forma um pouco mais próxima das nossas construções, é só mandar lá no Instagram uma mensagenzinha, né? Oi, quero saber mais, que a gente tem alguns grupos no WhatsApp, e a gente pode inserir nesses grupos, nos nossos grupos de trabalho, inclusive. É muito importante. E também, se não quiser construir, compartilhar nossos posts, falar sobre geração de energia, sobre os problemas das termoelétricas no Brasil para cada vez mais pessoas, porque a gente acha, né, que essa luta contra o projeto de termoelétrica de Caçapava pode se estender para outros projetos de termoelétrica no Brasil, né? Então, a gente espera que inspire aí outras lutas territoriais para que a gente possa realmente lutar também por um plano energético sustentável, justo e limpo, né, para o nosso país. Mari, queria te agradecer muito por ter topado a gravação desse episódio. Queria aproveitar para reforçar o chamado para que quem está nos escutando se envolva nessa luta contra a termoelétrica de Caçapava. Eu mesma tenho me envolvido cada vez mais. No dia da audiência pública, que acabou sendo cancelada, eu era uma das pessoas no ônibus que saiu cheio de gente aqui da capital para ir até Caçapava demonstrar nosso apoio à luta contra a termoelétrica. E hoje em dia eu componho o GT de comunicação da Frente Ambientalista do Vale do Paraíba. Inclusive, esse episódio aqui é uma das iniciativas desse GT. E eu espero que a gente possa, em futuros episódios, trazer atualizações sobre essa luta aqui no podcast também. Obrigada mais uma vez, e eu deixo a palavra com você para suas considerações finais. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, Mar, pela essa oportunidade de poder falar em mais um espaço sobre a nossa luta contra o projeto de termoelétrica de Caçapava. Também agradeço muito a sua presença no nosso GT, no Subverta, né, na tutorial do meio ambiente. A gente está sempre conversando, você também está sempre trazendo conteúdos técnicos muito importantes para a gente, que engrandecem os nossos debates. E fico muito feliz de estar militando do seu lado, militando com você e da gente estar construindo aí também juntas esses projetos de comunicação, que eu acho que são muito importantes para as nossas lutas. Ô, Mari, eu que agradeço. Que isso. É de fato muito gratificante militar com tanta gente incrível e, de fato, construir mundos outros, coletivamente. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo episódio.